Glória a Deus, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou lendo uma mensagem aqui da palavra do Senhor, aqui no livro de Isaías, amém? Isaías capítulo 41. Glória a Deus. Isaías capítulo 41 e o verso 20, amém? Glória a Deus. Achei. Isaías capítulo 41, a partir do verso 20, amém? Glória a Deus. E diz assim a mensagem do Senhor. Isaías capítulo 41, a partir do verso 20. Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor que fez isto, e o Santo de Israel criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse livro de Isaías, no profeta Isaías, nesse capítulo 41, é onde Deus está dizendo, né? Onde Deus está falando, porque aquele povo, ele, da época de todo tempo, né? Eles comparavam os deuses deles com Deus, com o nosso Deus. E a gente sabe que não tem do que se comparar, né? Deuses mortos com o nosso próprio Deus, verdadeiro e vivo. Então, o que acontece? Aqui no capítulo 41 é falar sobre isso, de que Deus, né, não tem do que se comparar. O próprio Deus fala que não tem do que se comparar com isso. Mas, aproveitando esse capítulo, Deus fala sobre isso, de que não tem do que se comparar os deuses deste mundo com o nosso Deus. E que também esse capítulo também fala sobre esse aconselhamento, né, de Deus para nós. Esse consolo, na verdade. Este consolo de Deus para nós. Né, e o próprio verso 20, como lemos, diz assim: para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então, eu queria estar pegando mais essa parte desse verso, porque é muito bonito dizer que é a mão do Senhor Jesus que fez isso. Né? Então, esse versículo ele traz sobre que as coisas boas que têm acontecido, da proteção que tem acontecido ao povo dele, foi através da mão do Senhor que fez isso. Né? E muitas vezes na nossa vida, a gente sempre está buscando milagres, né? Milagres de nossa casa, milagre do nosso trabalho, do nosso carro, da nossa moto, né? E assim vai. Né? Então, muitas vezes a gente fica nesse pensamento, né, de qual vai ser o próximo milagre. Será que vai ser uma casa que eu vou ganhar? Será que vai ser um carro? Será que eu vou ganhar um bom salário? Vou ganhar um bom dinheiro? Né? E a gente fica nisso. Qual será o próximo milagre baseado em coisas materiais? Né? Mas a gente sabe que Deus tem um milagre pra gente todo dia. Amém? Glória a Deus, que nem a música da Eixo lá, né? Descanse seu coração, Deus tem um milagre para você todo dia. Mas o que acontece? Muitas vezes o nosso maior milagre do nosso dia é a força que Deus tem nos dado para sustentar e para viver tudo isso que estamos vivendo. Por conta que a gente sabe que vem lutas, vem provas. E a gente às vezes passa por ela, mas não reconhece o que Deus tinha para nós através disso, né? Então, a sua luta, a sua dor, ela tem um propósito que é fortalecer você. E é muito bom quando estamos fortalecidos no Senhor, e quanto mais melhor, e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nós temos que perceber que muitas vezes o nosso maior milagre do nosso dia não é um carro, não é um emprego, não é uma moto, não é uma casa, não é um dinheiro que ganhamos, supostamente, mas sim é a força que Deus tem nos dado para sustentar e viver aquele dia. E a gente fala assim, a gente vai pensando no futuro, vai pensando no futuro, vai pensando no futuro, com medo, com angústia, fala, meu Deus, eu tenho que aguentar mais aquele dia, mas não. A gente tem que reconhecer que Deus tem dado força pra gente viver tudo isso que estamos vivendo. Deus nos tem dado força para lutar essas provas, essas lutas que vêm pela frente. Né? E que a gente venha que ter consciência disso. Ter consciência de quanto Deus é bom e de quanto Deus é fiel na nossa vida. E a gente fica nesses pensamentos, né, de que, meu Deus, né, tem mais coisa pela frente. Mas o que a gente tem que perceber com isso
com esses pensamentos dessa preocupação do que vem pela frente, tem que perceber que existem muitas áreas na nossa vida que a gente é muito confiante em Deus. Talvez seja na parte financeira, talvez seja na parte amorosa, emocional. Tem uma parte assim que a gente confia mais no Senhor. A gente fala, não, tá bom, esse aqui eu tô mais sossegado, né? Mais tranquilo, de verdade pro Senhor. Mas a gente tem que perceber também que aquelas áreas que a gente mais pensa, que aquelas áreas que a gente mais se preocupa, é as áreas em que a gente menos confia que o Senhor pode dar um jeito naquilo. É duro pensar nisso, é duro ouvir isso, por conta que isso fala com todos. Isso fala com todos. Porque a gente tem que pensar, se a gente não tivesse tão preocupado com o que poderia acontecer, talvez com o nosso filho, com a nossa mãe, com algum parente, né? Ou alguma área da nossa vida, a gente tem que perceber isso. Se a gente não estivesse tão preocupado com aquilo, é porque eu não estou confiando muito bem no Senhor. É porque eu não estou me entregando 100% para Deus. Eu estou deixando um pouquinho para trás, né? Grande parte da minha vida é Deus, mas esse pedacinho aqui, acho que eu não consigo dar um jeito nisso. E a gente sabe que a gente não dá jeito de nada, né? Porque, irmãos, não temos com que lutar contra Deus. Nossa vida é totalmente a Ele. Nós vivemos por Senhor Jesus. Porque não vai adiantar a gente querer brigar, a gente querer disputar com o que a gente quer e também com o que Deus quer pra gente. A gente sabe que o que Deus tem pra gente é melhor, é maior. Então a gente tem que se entregar totalmente, né? E saber que tudo isso que passamos até agora é o quê? É que a mão do Senhor Jesus, a mão do Senhor, ela tem nos sustentado. Amém? E conforme a música da Ludmila Feber, calma, respira, você chegou até aqui, né? Então nós temos que respirar fundo e saber que a gente não chegou aqui por acaso, a gente não chegou aqui sozinho, mas foi a mão do Senhor que fez isso. Amém? E essa é a mensagem a qual Deus preparou para mim e para você. Amém? Glória a Deus.